Queria só inicialmente falar um pouco sobre o que é esse programa de residência, né? Que algumas pessoas não conhecem, né? Tanto a nível de Caicó como a nível de população do Seridó. O programa de residência multiprofissional em saúde materno-infantil da Escola Multicampo de Ciências Médicas aqui de Caicó, né? Ele é um programa de pós-graduação, né? Composto por profissionais já formados que estão nessa pós-graduação no SUS, né? Para qualificar o Sistema Único de Saúde local, composto, né? Por 6 categorias profissionais, sendo elas nutrição, serviço social, psicologia, farmácia, fisioterapia e enfermagem. O programa de residência saúde materno-infantil, né, ele da MCM, ele está dentro de Caicó, com cenário de prática no Hospital do Seridó, e em Currais Novos também, né, no Hospital Mariana Coelho. E aí, né, como você falou, né, a gente veio aqui conversar um pouco sobre esse tema, né, que é um tema tão importante, né, que é esse Agosto Lilás, né, um mês de prevenção, combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Inclusive, vocês mandaram para mim algumas informações, né, e tem um tema específico aí, dupla pandemia para as mulheres. O aumento da violência contra a mulher em tempos de Covid-19 e o papel da atenção terciária nesse contexto. Só para destacar, essa semana eu entrevistei numa live que fiz no Instagram Ivênio Hermes, que trabalha com estatísticas, né, dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, do governo do Estado, e ele me falava justamente dessa situação. Nós estamos vivendo uma pandemia, né, e lamentavelmente a gente tem um aumento de violência contra a mulher em casa, né, porque as pessoas estão em casa. Quando não devia acontecer outra coisa. A paz deveria reinar, o amor deveria reinar, e a gente tem aí um aumento da violência nessa situação de pandemia, porque as pessoas estão em casa. Só eu me lembrei, quando eu vi o tema que vocês mandaram para mim, eu me lembrei dessa conversa que eu tive com ele, e ele, em números, trazia essa informação para a gente. Isso. E por isso que nós estamos aqui, né, para justamente tentar, né, sensibilizar a população, né, para enfrentar essa realidade que estamos vivendo, né, que a gente considera como se fosse uma dupla pandemia para nós enquanto mulheres, né, no sentido de que a gente está, né, no contexto da Covid-19, né, e por outro lado, né, muitas mulheres, né, estão, né, nas suas casas, né, nos seus lares, passaram a conviver mais tempo com seus familiares, e a partir disso, né, os números, né, de violência contra a mulher, os números de feminicídio têm aumentado consideravelmente, tanto no Brasil como no Rio Grande do Norte. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Você me perguntou ainda há pouco, Sidney, como é, assim, o meu papel, né, enquanto assistente social diante desse contexto, né? Eu vou falar do meu lugar não só enquanto assistente social, né, mas falar de uma forma coletiva, né, enquanto residente, né, enquanto essas outras categorias profissionais também, né, que a gente trabalha em equipe e a gente considera, né, que é um tema importante para a gente estar trabalhando junto com a comunidade. Né, é algo, né, que a universidade, né, aqui de Caicó, a MCM, né, tem valorizado consideravelmente, né, essas práticas, ações e projetos, né, que possam contribuir, né, nessa superação de desigualdade das mulheres, né, na nossa sociedade, né, em específico aqui na região de Caicó e em Caicó e na região de Seridó. No sentido de que nós temos, né, buscado discutir esse tema, né, nas unidades de saúde, né, no próprio Hospital do Seridó, no próprio Hospital Mariana Coelho, e como forma de colaborar para que as pessoas entendam, né, que esse tema, ele é uma responsabilidade social coletiva, né, para que a gente possa enfrentar e superar, né, esses números de feminicídio e esses números de violência contra a mulher. E deixa eu perguntar, na prática lá da residência de vocês, você tem tido contato com mulheres que relatam essas situações de violência para vocês? A gente identifica, sim, né,
tanto no Hospital de Seridó, já pôde ser identificado, como nas unidades básicas de saúde. E são situações que a gente tem tido, né, esse cuidado de estar junto com essa mulher, junto da sua família, do seu contexto social, tentando acolher ela, sem julgamento, sem preconceitos, de uma forma humanizada e direcionando, né, e contribuindo para esse direcionamento para a rede de proteção de direitos das mulheres aqui em Caicó, bem como no hospital, bem como na região de Seridó. Não somente no nível do hospital, como nos outros serviços de saúde, né? A gente identifica que nossos vizinhos, nossos familiares, amigos, muitas vezes são vítimas da violência contra a mulher. E aí são situações que a gente pode identificar, muitas vezes até mesmo dentro da nossa própria casa. E não seria diferente no nosso espaço de trabalho. E aí a gente, enquanto residentes, profissionais de saúde, a gente tem contribuído para sensibilizar e discutir esse tema. Porque a gente já avançou muito no sentido de conquistar vários direitos para as mulheres. Uma das grandes conquistas, né, foi a Lei Maria da Penha, né, que ela só foi instituída, né, no ano de 2006, a Lei 13.104. E antes dessa Lei Maria da Penha, os crimes de violência contra a mulher eles eram considerados como os crimes de menor porte. Então, a gente identificava, né, que muitas vezes, muitas mulheres sofriam violência e não tinham esse aporte, né, jurídico que pudesse punir, né, esse agressor. A própria Maria da Penha, né, que deu nome à lei, né, ela foi uma mulher vítima da violência extrema, inclusive, do próprio companheiro dela, do próprio marido, né? Isso. Ela hoje vive numa cadeira de rodas por causa da violência que sofreu do seu companheiro, um tiro que ela sofreu e ficou nessa situação hoje de cadeira de rodas, né? A luta que ela teve ao longo de toda a sua vida e ao longo de sua existência, ela é um exemplo, né, de que o combate a tudo isso, a conscientização, ela precisa acontecer e ela pode atingir os seus objetivos, né? A luta que ela travou, ela atingiu os seus objetivos. Hoje a lei existe por causa de um fato que aconteceu com ela e da luta que ela também encampou, né? Isso. E é uma grande inspiração, né, para todas nós mulheres, pela sua, né, pela sua força, pela sua luta em querer que muitas mulheres possam, né, procurar serviços, programas e projetos para sair, né, da situação de violência que muitas mulheres vivem na nossa sociedade, né? A gente sabe que a gente vive num cenário que é muito presente o machismo na maioria das relações sociais, a cultura da dominação masculina, que inferioriza as mulheres, né, que discrimina, que prejudica de diversas formas, e que os aparatos legais, né, eles contribuem de forma significativa para o seu enfrentamento. Eu gostaria de falar aqui alguns dados, né, que eu trouxe hoje, que eu acho que faz com que a gente perceba o quanto esse tema ele é importante para estar sendo discutido nos diversos espaços, seja na universidade, seja em hospitais, seja na nossa própria casa, seja dentro de lugares onde a gente convive diariamente. Em 2019, o Instituto Nacional de Pesquisa Aplicada, o IPEA, divulgou, né, que 13 mulheres por dia foram assassinadas no Brasil. Ao total, 4.936 mulheres foram mortas. E esse número foi o maior número registrado desde o ano de 2007. Dentro desse número, a gente consegue enxergar que há também um recorte muito grande racial, que muitas mulheres, né, negras, elas sofrem mais violência do que as mulheres brancas.
E aí elas vivem numa situação muito mais delicada e por isso precisam também de políticas públicas sensíveis e de acordo com essas necessidades, né? De nós enquanto mulheres, mas também trabalhar com a equidade, né? Com a justiça social, que dá atenção também a essas mulheres que estão numa situação mais delicada. Dentro desse número que eu falei, né? 4.936 mulheres foram mortas no ano de 2019, teve um aumento, né, de 29% de mulheres negras, né? Então, essas mulheres negras, elas são mais afetadas no âmbito da violência contra a mulher. É importante também registrar que no Brasil, a cada 2 horas, uma mulher é morta, né? E, em média, 180 mulheres, né, são estupradas, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E no mundo, ocupamos a 5ª maior taxa de feminicídio, que são mortes pela condição de gênero, que a gente identifica que é muito presente na nossa sociedade. E aí, o que é que eu quero refletir com isso, né? Que, por exemplo, quando a gente olha para os dados, 180 mulheres são estupradas por dia, uma média, né? Que é muito naturalizado essa questão do estupro na nossa sociedade. Muitas vezes em forma de uma piada, muitas vezes em forma de uma brincadeira, que quer atribuir que a mulher é culpada por essa violência, né, sexual, e quer colocar que, né, o agressor ou agressora, a vítima, né, deu motivos para esse agressor, para essa agressora, e a gente sabe que essas pessoas são cidadãos comuns, né? E que precisam, né, pagarem pelos seus atos, e a gente precisa também entender que enquanto a gente não mudar o nosso olhar, enquanto a gente não entender que a vítima, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amparada, ela precisa de apoio, a gente vai estar contribuindo para que exista essa cultura desse estupro na nossa sociedade. Só acrescentar aqui também uma informação, nesses dados que eu consegui aí com o Ivênio Hermes, da Secretaria de Segurança, ele trabalha também no Óbvio, que é o Observatório da Violência no estado do Rio Grande do Norte. Feminicídios, só esse ano foram registrados 10 aqui no estado do Rio Grande do Norte. 10. Ano passado, isso de janeiro a julho, né? Ano passado, no ano inteiro, foram 16 casos. E tem ainda aqui, deixa eu ver aqui, de modo geral, homicídios de mulheres foram 56 esse ano, e aí não é a questão do feminicídio, foram 56 aqui no estado. E os dados de violência doméstica, que ele me mandou também, deixa eu ver aqui, em 2020, mês a mês, em janeiro foram registradas 400 ocorrências de violência doméstica, em fevereiro 353, em março 383, em abril 311, maio 327, junho 235 e em julho 348. Quer dizer, de janeiro a julho foram 2.357 ocorrências ou registros de violência doméstica no Rio Grande do Norte. O ano passado, de janeiro a dezembro, foram 3.303 ocorrências de violência doméstica. Eu acho que, pelo andar da carruagem, queira Deus que não, queira Deus que diminua, mas se continuar como vai, no passo que vai dar mais ocorrências esse ano de violência doméstica do que em 2019. Isso. Eu trago, né, também alguns dados, e eu acho muito fundamental, né, você tá trazendo esses dados para toda a população, porque devemos ficar em alerta a tudo isso que está acontecendo. E entender que eu não preciso ser uma vítima para que eu possa contribuir para o enfrentamento dessa violência. Também me faz refletir a seguinte questão, que a dupla pandemia, né? Que nós estamos diante da Covid e a gente entende que uma das melhores formas de se prevenir, né, a contaminação, o contágio da Covid é o isolamento e o distanciamento social. E que muitas vezes, né, essas mulheres passaram a conviver com os agressores, né? E também esse agressor, muitas vezes, ele não necessariamente é o esposo dessa mulher, o companheiro, pode ser também a sua companheira, um irmão, um primo, enfim.
Entender também que essas mulheres não são unicamente mulheres novas e nem mulheres pobres, né? A gente, quando associa a violência contra a mulher para mulheres pobres, a gente cai naquilo que a gente chama de criminalização da pobreza. Não são apenas mulheres pobres que estão sendo, né, afetadas diante da pandemia e diante do aumento da violência, né? São mulheres idosas, são mulheres de classe média alta, são mulheres, né, muitas vezes que trabalham conosco, que são da nossa família, que precisam do nosso apoio. Às vezes estão passando por algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, e não sabem que estão passando por esse tipo de violência. E aí o nosso papel da sociedade é acolher essa pessoa, acolher e contribuir para que ela se sinta, né, segura a buscar algum serviço, né, para poder fazer uma denúncia e também para que a gente possa desnaturalizar isso, né? Uhum. Quando a gente cai nessa fala, isso sempre existiu e sempre... Não, isso um dia deve ser superado, mas só vai superar com o apoio de todos e todas. E aí, né, eu queria rapidamente falar um pouquinho de como se configura esses tipos de violência, né? Porque uma das violências que é mais conhecida da nossa sociedade é a violência física. Mas a violência contra a mulher, ela não se resume à violência física, né? Que é aquela que afeta diretamente o corpo da mulher, né? Por meio de agressões físicas. Quando a gente fala um pouco da violência psicológica, né? Ela se manifesta a partir da diminuição da autoestima dessa mulher, de xingamentos, né? Humilhações. A sexual, né? Ela ocorre, né? Por meio desse assédio, né, sexual, quando a mulher é forçada a fazer sexo contra a sua própria vontade, e isso precisa ser muito discutido, porque essa mulher muitas vezes está passando por esse tipo de violência em casa, né, sendo forçada a fazer relações sexuais sem o seu consentimento, sem a sua vontade, e muitas vezes ela não sabe que está acontecendo isso. A patrimonial, né, que ocorre quando objetos de valor material ou sentimental dessa mulher é destruído pelo agressor ou agressora, né, como documentos, dinheiro, cartão, enfim. Moral, né, entendida como qualquer conduta, né, que provoque calúnia, difamação a essa mulher, injúria, e possa contribuir nisso. Existe a violência também obstétrica, que a gente precisa discutir sobre ela, né? Que muitas vezes não é tão conhecida, que ela se manifesta durante a gestação, durante o parto da mulher ou durante o pós-parto, né? Muitas vezes ela acontece nos serviços de saúde, né? Quando a proibição, por exemplo, do direito o direito ao acompanhante, ele é negado no momento do parto ou no pós-parto, quando essa mulher está numa maternidade que ela é feita com ela, né, intervenções desnecessárias, esterilizações não consentidas, enfim. Ela também se manifesta nos serviços de saúde, tanto de forma nessa violência obstétrica, como também de forma institucional, né? Quando o serviço não acolhe essa mulher, não escuta, né, não humaniza esse cuidado, para que também seja um lugar que ela se sinta segura para estar. Muito bem. Vamos trazer o Isaú também para falar um pouco com a gente. Isaú é psicólogo residente em saúde materna e infantil da Escola Multicamp de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isaú, boa tarde, prazer tê-lo aqui no nosso programa Cidade Alerta. Tudo bem? Tudo bem, Sidney. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rural, a população de Caicó, da região de Seridó. Acho que Cássia já falou muito bem sobre a importância da gente estar discutindo esse tema, não só agora durante o mês de agosto, né, mas é um mês em que a gente pode, digamos, damos mais alusão às discussões sobre esse tema, mas a gente precisa reconhecer que todos os dias a gente precisa falar sobre isso, né, sobre violência contra a mulher. Todos os dias, todos os meses, em todos os lugares, seja numa roda de conversa entre amigos, seja em casa, seja na escola, na universidade, né, aqui na rádio, enfim, levar essa informação para todo mundo. Deixa eu perguntar, você como residente de psicologia, né, materno e infantil, do seu ponto de vista, né, por que essa violência acontece? Essa violência,
ela acontece devido às estruturas sociais, né? Principalmente o machismo. E eu, né, enquanto homem, eu acho que eu preciso falar sobre isso, sobre machismo, porque é uma questão levantada na maioria das vezes, ou na maior parte, pelas mulheres. E eu, enquanto um homem, não só como psicólogo, mas um homem sertanejo, que a gente sabe que aqui no sertão o machismo ele se reproduz de uma maneira muito mais forte, muito mais escancarada, inclusive. E ela acontece quando a gente perpetua esse machismo, né? O patriarcado, e quando a gente se silencia diante dessas questões, né? Desde os primórdios, assim, a gente vê a figura do homem sendo supervalorizada e a figura da mulher menosprezada, né? Então, por exemplo, quando a mulher ela não podia trabalhar, quando o direito dela era... Quando ela não tinha direito, na verdade. Não podia votar. Não podia votar, e a função dela era apenas aos cuidados do lar e dos filhos. E, nesse contexto, ela ocupa um lugar de submissão, né? Então, começa daí... E a gente precisa refletir como é que a gente reproduz isso ainda hoje, reconhecendo o avanço das mulheres, né, nas conquistas dos seus direitos de trabalhar, de estudar, de ter filhos, de ter direito sobre o seu próprio corpo, né, sobre, por exemplo, uma coisa que acontece no dia a dia, né, de usar a roupa que ela quer usar, de se comportar da maneira que ela quer se comportar, claro, sem agredir outras pessoas. Então, a gente precisa pensar e refletir no nosso lugar, né, enquanto homens. Muitas vezes essa violência também ela reproduz de uma outra mulher para outra mulher. Mas aí, olhando desse lugar de fala de uma figura masculina, eu preciso estar o tempo inteiro me questionando sobre, né, quando eu olho para a rua e eu vejo uma mulher com um short curto e digo, nossa, ela tá se exibindo pra mim, né? Então isso fala muito mais sobre uma questão minha do que dela. Não, mas o corpo é dela. Então ela veste o que ela quer vestir, seja um vestido curto, seja uma saia curta. Enfim, ela pode beber o quanto ela quiser. Ao invés de eu pensar que ela tá bebendo, por exemplo, excedendo no álcool, e que eu posso... não sei, chegar próximo dela e tentar conquistar ela por causa de um nível alcoólico elevado, eu preciso pensar, nossa, ela tá bebendo muito, então como é que eu posso ajudar ela? Talvez eu vou dar um copo d'água, eu vou perguntar se ela quer ir para casa, ver se tem algum amigo próximo que, fulaninha tá bebendo muito. Então, enfim, para que diminua os riscos, né, de uma possível violência aí. A Cássia estava falando da questão da violência patrimonial, né? Que eu acho que também encaixa aí o fato de a mulher muitas vezes, por causa dessa violência, o homem é quem, a mulher, em alguns casos, o homem é quem é o mantenedor ali da casa, financeiramente falando, e a mulher, ela acabou ficando ali naquela situação, né? De não querer, por exemplo, conquistar um espaço, conquistar um emprego, né, ter uma renda para colaborar com a família, e o marido acabou, por causa do machismo, impondo essa situação para ela, né? Ela se tornou dependente financeiramente do marido, né? Acho que entra também a questão da violência patrimonial aí, né, contra a mulher. Como é que essa realidade poderia ser mudada? Um ato, o ato tem que partir da própria mulher de querer sair dessa realidade? Também, né, conscientização dessa mulher sobre o que principalmente são essas violências. No Hospital de Seridó, que eu, assim como os outros residentes de psicologia, a gente atende todas as mulheres, dentro de uma entrevista de admissão psicológica, por exemplo, fazendo esse atendimento, algumas mulheres, quando começam a falar sobre o relacionamento delas, elas trazem que deixaram o trabalho, né? Porque meu marido disse que achou melhor eu parar de trabalhar porque ele dava conta de tudo e para eu ficar em casa cuidando dos filhos, né? E isso às vezes é uma mulher que tem graduação, né? Que é uma mulher bem instruída, mas se formos parar para analisar
de onde isso surgiu, isso já vem de outras violências consecutivas, né? Como, por exemplo, a violência psicológica, né? E até mesmo antes das outras violências, a gente precisa ter consciência de que antes dessas outras violências já existe uma violência psicológica. Então, dessa mulher, o homem ele vai minando esse caminho de dizer, talvez não precise você trabalhar depois que você tiver os meninos, esse filho, né, depois da sua licença maternidade, eu posso dar conta que e vai nessas coisas muito pequenas, que podem parecer muito pequenas, mas que uma vai puxando a outra. Exatamente, que no final isso traz um resultado, né, muito grande, a ponto da mulher, por exemplo, ceder de trabalhar, ceder às vezes a mulher ganha muito mais do que o marido, e isso é uma questão que mexe no ego desse homem, né, de que a mulher não pode ganhar mais do que o homem, é ele quem provém os mantimentos de casa, enfim, é como se destituísse o poder do homem, né, quando a mulher ela ocupa esses direitos. Então ele faz com que ela se sinta inferiorizada e que ela se submeta a isso mesmo, a esse tipo de violência, silenciosamente. Então isso vai muito no dia a dia e uma coisa vai levando a outra mesmo. Como é que vocês, que tipo de trabalho vocês fazem lá na residência com essas mulheres? Pois né, as demandas principais, como é uma residência em saúde materno-infantil, o foco é a maternidade, né, a experiência da maternidade, como que essa mulher, ela vivencia a maternidade, inclusive a gente trabalhando em cima de uma maternidade que ela não é uma maternidade romantizada, né, uma maternidade, ela é sim muito bonita e ela precisa ser experienciada de uma forma muito positiva. No entanto, essa maternidade ela tem muitos desafios, né? E a gente, como eu disse, a gente trabalha em cima dessas questões. O que não quer dizer que apareça um caso de uma mulher vítima de violência, né? Como, por exemplo, uma mulher que está ali para parir, mas que aquele filho dela é fruto de um abuso. Eu ia lhe perguntar aqui agora sobre essa situação. Eu há algum tempo tive informação, hoje eu confesso que eu estou desatualizado em relação a isso. Mas eu tive informação há algum tempo de que no Hospital do Seridó foram realizados partos de crianças. Criança tendo criança, né? Na verdade, 12 anos, 15 anos de idade, 16 anos. E agora, recentemente, um caso que foi repercussão nacional, foi o fato da menina de 10 anos, que foi abusada pelo tio, e que engravidou, né, e que por decisão judicial ela abortou, né? Ela abortou. Muita gente, eu disse isso agora há pouco aqui no programa, muita gente foi a favor, muita gente foi contrária por causa aí entra noutra discussão, que é a questão do aborto, né, essa coisa toda. Mas a menina foi violentada, né? Eu quero saber de vocês o seguinte: existem casos aqui em Caicó de crianças, né, dando à luz? E como é que vocês tratam dessa situação? Você falou às vezes chega, a criança engravidou porque foi violentada, né? Como é que vocês trabalham a cabeça dessas pessoas aí no Hospital do Seridó? Tá. Já aconteceu o caso de meninas de 14 anos, sim, virem dar à luz no Hospital do Seridó. Isso é fato, né? Mas eu não posso afirmar se crianças de 12 ou 12, 13 anos foram, né? Mas eu recordo, por exemplo, de uma de 14 anos. 14 tá no mesmo, mais ou menos. Exatamente, 14, né? 12. Não diminui, eu acho, o impacto dessa violência na vida dessa pessoa. Então, quando isso acontece, né, com que chegam essa demanda, a gente precisa parar para pensar qual é o papel da gente aqui, né? A priori, oferecer um serviço obstétrico, né? Multiprofissional obstétrico, né? Da medicina, da enfermagem, da psicologia, da fisioterapia, enfim, de todas as categorias que compõem a residência. Então, a gente presta esses serviços, por exemplo, eu presto o serviço de assistência materno-infantil, psicologia obstétrica, mas eu não posso deixar de considerar, por exemplo, que essa pessoa, essa mulher, essa menina, ela veio parir aqui e foi vítima de um estupro, de um abuso,
E eu psicólogo, juntamente com a equipe, né, com o serviço social, trabalhando de forma interprofissional, interdisciplinar, a gente atua dentro dessas questões no hospital e o impacto que isso traz para a vida dessa pessoa, assim como da família também, e acionamos os órgãos competentes para que esse cuidado ele seja continuado. Né? Uma mulher que chega para parir no hospital, se for um parto normal, ela só fica 24 horas ali. Se for uma cesariana, ela fica 48 horas. E é um tempo muito pequeno para que a gente resolva toda essa questão. Então, a gente presta assistência, acolhimento, de forma mais humanizada possível, cumprindo com todas as diretrizes das políticas públicas e fazendo os encaminhamentos necessários, né, para a rede de assistência a essa mulher. Muito bem, eu queria chamar a Poliana, né, para conversar também conosco. Poliana Lorena, enfermeira, preceptora da residência multiprofissional da UFRN no Hospital do Seridó. Tudo bem, Poliana? Boa tarde. Olá, Sidney. Boa tarde, ouvintes da 102 FM. Como algumas pessoas me conhecem, né, eu atuo no Hospital de Seridó e sou preceptora da residência multiprofissional da UFRN. Então, lá no Hospital de Seridó, a gente tem, sim, casos de criança, 14 anos. Eu não recordo juntar o colega, até porque estou há um tempo não tão longo, profissional, mas já considerável, de crianças de 12 anos, mas 14 anos, 15, 16, sim. E assim, é bem desafiador, não só para os residentes, quanto para os próprios profissionais, trabalhar e conduzir essas questões, né? Conduzir essas crianças sendo mães, então cuidando e tendo que cuidar de crianças. Então, muitas delas, às vezes, têm não só desestrutura familiar, como tem enraizado consigo medos, desafios, traumas. E vivenciar a maternidade é mais difícil ainda, né? Porque vem todo o medo que ela traz dentro de si, pela infância. Ela, e agora? Então, a gente já ouviu depoimentos como esse. E agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar da minha filha? Então, a residência, ela tem, eu costumo dizer e dividir com os colegas que a gente ganhou muito. Porque a gente tem diversas especialidades para conduzir, estruturar e promover estratégias que possam minimizar essas problemáticas. Poliana, deixa eu perguntar para você. Hoje você atua com quantas pessoas fazendo a precepção lá? Na realidade, eu e todos os outros enfermeiros, bem como a equipe médica e todos os demais profissionais, eles atuam na preceptoria dos residentes. Então, a gente atua como mediadores do conhecimento e das práticas profissionais para com esses profissionais que vêm a acrescentar e a adquirir uma bagagem de conhecimento aí a levar e contribuir para toda a sociedade. Queria que você falasse um pouco da importância de se trabalhar esse tema da violência contra a mulher nos seus mais diversos aspectos, né, vamos dizer assim. Como os meninos já falaram, eles já falaram, ela acontece em diversas situações, né? Não só muitas vezes praticada pelo companheiro, marido ou companheiro ou namorado ou coisa parecida, mas até com outros familiares, irmãos, primos, tios, vizinhos também, pessoas de fora da família, colegas de trabalho, né? Exatamente, Sidney. Eu já tive, inclusive, de suspender uma alta por uma suspeita de violência. Então, uma paciente, ela já estava de alta, quando na saída da maternidade, eu fui chamada pelos colegas por uma possível discussão, violência psicológica para com essa mulher. Então,
fui articulando, então tudo é muito rápido, é desafiador o serviço, né? E é bem delicado e complexo. Então, tentei e fiz por onde conversar e compreender mais acerca do que havia acontecido. E aí, a gente teve que suspender. Suspender é articular com a atenção primária para que essa mulher, após a saída da maternidade, ela tivesse uma maior segurança e proteção. Então, além disso, consegui ainda combinar um sinal de socorro com ela, para que em algum momento da vida dela, se ela tivesse em alguma situação de perigo, ela ia fazer esse sinal de socorro, o qual eu não vou mencionar aqui, né, até porque é um sinal de alerta. Mas é preciso, do seu ponto de vista, que as mulheres cada vez mais tomem consciência de que é preciso fazer a denúncia, né? Porque algumas não fazem, né? Algumas fazem e voltam atrás. Né? Exatamente. E aí é preciso a gente trabalhar e discutir cada vez mais acerca dessas questões e dessa temática. Porque, assim, o que a gente vê e observa em muitos discursos, até com os próprios colegas, as mulheres, os profissionais, sexo masculino, também julgando e criticando a mulher porque ela foi lá e retirou a denúncia, né? Quando, na realidade, a gente precisa ter sororidade, empatia e se colocar no lugar dessa mulher. Então, ela não foi lá e retirou a queixa simplesmente porque se arrependeu, não. Existe um emaranhado de situações por trás dessa mulher. Então, é preciso compreender a realidade e a vida dessa mulher. Então, só ela sabe as razões pelas quais ela foi lá e retirou a queixa, ela não denunciou, ela preferiu a omissão. Então, é preciso oferecer apoio, é preciso oferecer segurança, ter sororidade, empatia e respeito para com a decisão dessa mulher. A gente sabe que a situação do machismo, né, que já foi citada aqui algumas vezes, e a gente escuta muito falar sobre isso em épocas como essa também, de campanha, de combate à violência, e que o machismo leva a essa situação de violência, né? O homem praticando essa violência contra a mulher. Ao longo de tantos anos, né, de violência, que a gente sabe que existe, Poliana, não existe nenhum, por exemplo, agora, em pleno século XXI, uma perspectiva de que essa realidade mude do seu ponto de vista ou não? A gente consegue observar uma mudança, né? Em que sentido? No sentido que as mulheres elas estão se encorajando mais a denunciar. Então, a gente traz aí que dupla pandemia, né? Traz como a violência contra a mulher é uma pandemia silenciosa. Então, ela já existe desde a pandemia, desde antes da pandemia de Covid. Então, ela só se intensificou agora, na pandemia de Covid. Por quê? Porque o isolamento social, então, ele é uma medida de maior prevenção contra o contágio do vírus. Mas essa mudança ela não acontece a partir da decisão do homem, e sim a partir da decisão da mulher de denunciar, não é isso? Exatamente. Mas à medida que os homens eles são trabalhados, então é preciso fazer trabalho também com os homens, então eles são criados numa cultura machista. Eu mesmo já ouvi e fiquei horrorizada em discursos de homens, que homem só é homem a partir de que ele pratica a zoofilia, faz sexo com animais. Então isso é ridículo na sociedade que a gente está. Então a gente está em pleno século XXI e ainda ter discursos como esse. Então a gente vê também o machismo enraizado na sociedade quando, por exemplo, nas maternidades, isso é uma coisa que eu fico extremamente, assim, indignada internamente. Quando nas maternidades a gente vê diariamente as mulheres que elas têm a decisão e o desejo de fazer a laqueadura, elas necessitam da assinatura do companheiro. E esse companheiro, quando ele decide por fazer a vasectomia, eles não necessitam da assinatura da companheira, da esposa. Não sabia desse detalhe. Quer dizer que... Mas é só em alguns casos ou é geral?
Na maioria dos casos. A questão da autorização do marido. Na maioria dos casos, sim. Do marido ou do companheiro. É necessário, claro, o planejamento familiar. A mulher ela tem que trabalhar os riscos, realmente o desejo dessa mulher, explicar toda a complexidade da laqueadura tubária, que elas conhecem como ligação. Então, é preciso trabalhar tudo isso e fazer o planejamento familiar. No entanto, é um desejo dela. Então, por que ela tem que ser submissa à assinatura do marido, submissa à aceitação do seu companheiro? Se ele próprio, quando vai fazer a vasectomia, não precisa, Não né, da necessita. autorização dela. Interessante. Poliana, quero agradecer sua participação com a gente aqui. Algo mais a acrescentar? Sim, eu só queria pegar um pouquinho do seu espaço. Eu não sei se eu posso botar um áudio aqui e mandar um alô para minha prima, porque quando eu falei que eu estava vindo, ela disse: Nana, manda um alô para mim, por favor. É Linete? É Nana, Nana. Duda, minha Duda. prima. Eu não sei se... Nana, manda um alô pra mim, que eu tô escutando o programa. Fala qualquer coisa sobre mim, ou dá um alô pra mim. Boa! Então, eu quero mandar um abraço bem forte para ela, minha prima, que tá lá ouvindo. Tem o pessoal também aqui, Linete Nascimento. Mandou um abraço para você, dizendo que tá na expectativa, na expectativa de ouvir a menina linda, bondosa e sábia Poliana Lorena. Boa tarde, Linete Nascimento. Sidney, eu queria também, só para finalizar, a gente aproveitar esse espaço e divulgar, né, os locais que alguém que esteja passando por essa situação, alguma mulher, alguma criança que tenha medo, receio ou necessite de algum apoio, então além do 190, e que muitas vezes as pessoas elas têm medo, né, da formalização da denúncia, então até essa formalização elas podem buscar o apoio através do 180, que é uma central de atendimento à mulher, além das outras redes, né, o CREAS, tanto da Barra Nova quanto da Boa Passagem, o CREAS do centro, perdão, o CRAS da Barra Nova e da Boa Passagem, além dos hospitais, o Hospital de Seridó, o Hospital Regional, o Ministério Público e as atenções básicas, as unidades de saúde. Então, é preciso também passar para toda essa população que o sigilo ele é garantido. Então, é uma questão ética profissional. Os profissionais eles não podem, não devem fazer a divulgação do nome ou desses denunciantes, dessa população que busca socorro. Então, a gente está para nortear, está para conduzir, apoiar e ajudar no que for preciso. Inclusive, sobre essa história de divulgar, né, os dados, aconteceu novamente com a menina que foi violentada. Exatamente. Aquela... Eu me esqueço o nome dela, Alexandre, aquela galega que fez aquela zoada todinha lá, que é blogueira, foi presa, né? Ela foi lá, divulgou o nome da criança, os dados todos, fez um escarcéu mal do mundo. E agora, né, o Ministério Público, inclusive, está processando ela, pedindo uma indenização milionária, inclusive, por ela ter feito isso. E ainda... cortou a conta dela. O YouTube cortou, o Twitter cortou, o Facebook, o Instagram... Essa mulher aí mesmo. O Instagram cortou porque isso é absurdo. Isso é absurdo, né? Você coloca a criança numa situação vexatória, né? E isso é crime, inclusive, no Brasil. Você veja que a imprensa não pode fazer isso. Por exemplo, essa semana eu divulguei uma situação de uma criança que foi abusada em Santana do Matos, né? Eu não posso divulgar o nome da criança, a idade, endereço, o nome de ninguém próximo dela, nem do acusado a gente pode divulgar. Nem laço de proximidade. Ninguém. O máximo que eu posso dizer é que uma criança de tal idade foi abusada. E pronto, né? Mas não posso divulgar nada que identifique a criança, porque isso é crime. Eu posso ser processado por causa disso, né? E você imagina, né? Isso partindo de uma mulher. Essa partindo de uma mulher. Exato. Não que partindo de um homem não fosse grave, mas partir de uma mulher que ainda mais, aquela que deveria ter sororidade, empatia, respeito pela criança e ajudar a significar, ajudar essa criança a significar e ressignificar a sua vida, porque não é fácil.